Mateus capítulo 13 diz: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que eles falam por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Amém? Você pode sentar com a santa palavra de Deus aberta. Parábola do semeador. Jesus saiu, sentou próximo a uma praia, tal, entrou num barco, porque era muita gente o cercando, e ele abriu a boca e contou esta parábola gloriosa, com tantos sinais, prodígios e maravilhas da Escritura, como são todas as parábolas, como é todo o ensino de Jesus Cristo. Uma coisa chama a atenção aqui, que Jesus no verso 9 diz: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ora, todos não têm ouvidos? Então todos deveriam ouvir, mas esta não é a realidade. Muita gente, escuta, mas não ouve, vamos assim dizer. Escutar, você não tem como impedir. Eu estou fazendo uma diferença aqui, não sei se no dicionário da língua portuguesa tem, mas eu estou fazendo. Não tem jeito, se estoura uma bomba, se alguém grita, se alguém chama o seu nome, você escuta. Porque as moléculas do ar vêm vibrando e vibram os seus tímpanos e mandam uma informação para o seu cérebro. Acabou, você é obrigado a ouvir. Não tem jeito. Não existe botão para desligar os ouvidos. Mas quando a palavra diz o ouvir, ainda mais quando entendemos que aparece essa expressão tantas vezes em Apocalipse, ouvir, 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 dá um entender de que é aquilo que você escuta com atenção. Não é só um escutar. Explodiu uma bomba. Explodiu uma bomba. Eu escutei porque eu ouvi um estrondo, mas não atentei para o fato. Porém, as palavras de Jesus, mais que escutadas, elas têm que ser ouvidas. É aquilo que você para ouvir com atenção. Quando você dá atenção, procura entender, este é o ouvir que a Bíblia nos chama. E se você observar Apocalipse, está cheio desta expressão. E aqui Jesus está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir. Quer dizer que as pessoas podem ter ouvidos que não sejam para ouvir? Então nós continuamos no mesmo contexto. Irmão, não seja apenas, Tiago diz, ouvinte desapercebido, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Não seja um ouvinte desapercebido. Quando Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, ele está querendo ouvintes apercebidos. Pessoas que parem para pensar, parem para meditar, pessoas que procurem esquadrinhar aquilo que Deus quer para as suas vidas. A minha oração de uns anos para cá, ela mudou. Eu não chego mais diante de Deus para dizer o que eu quero de Deus. Não, eu não quero mais nada de Deus. Agora o que me interessa é saber o que Deus quer de mim. É assim que tem sido a minha oração agora. E a sua também tem que ser assim.
né? Outra coisa, não temos mais aquela oração inocente, querendo dizer para Deus o que Ele deve fazer ou como Ele deve fazer, mas pedir sabedoria para que nós enxerguemos, entendamos, venhamos a discernir o que Ele está fazendo e nós nos enquadrarmos no que Ele quer, independente se me agrada ou não. Tudo que Deus faz me agrada? Não, sem essa. Longe disso. Longe disso. Se tudo que Deus fizesse me agradasse, olha, eu não tinha renúncia nenhuma para fazer na minha vida. Porque tudo que Ele faz me agrada. Não, essa não é a verdade. Você quer que Deus faça alguma coisa para te agradar? Esse caminho não está certo. Ele falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que tem isso de agradável? Negar a si mesmo? Negar a sua vontade? Negar os seus ideais? Negar os seus conceitos? O que é isso de agradável? Então, meu irmão, nós temos que ser ouvintes apercebidos do que Deus tem para as nossas vidas e parar com esse negócio de dizer o que queremos de Deus. Temos que procurar saber o que Ele quer da gente, né? Será que morrer na cruz já não foi o bastante? Deixar esse livro tremendo já não foi o bastante? Foi o bastante. Quer ver como foi o bastante? Não foi esse livro que te livrou de botar comida para os cachorros na encruzilhada? Ah, foi o bastante. Não foi esse livro que te fez parar de rezar missa para os mortos e adorar os bonecos de gesso da Igreja Católica? Então Ele já fez o bastante. Eu não tenho mais que pedir mais nada a Deus, eu tenho que saber o que Ele quer de mim. Ele já fez por mim o que Ele tinha para fazer. Agora está na hora de eu fazer alguma coisa por Ele. As minhas necessidades não têm mais que ser colocadas diante de Deus. Eu tenho que procurar saber quais as necessidades de Deus. Porque Ele disse, buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Então, primeiro agora é Ele que tem que ser o primeiro em tudo, o entronizado em todas as coisas. Então, seguindo, ele vai dizer assim, Senhor, por que tu lhes fala por parábolas? Jesus respondendo no 11 diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, não ouçam, nem compreendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. E Jesus vai dizer, por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, ouviu mais de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Por que Jesus falava por parábolas? Mas os discípulos entendiam, e quando não entendiam, ele explicava. Se essas pessoas que estão ouvindo de mau grado viessem a se converter, aquilo que outrora eles não compreendiam, agora compreenderiam. Não foi assim conosco? Pegava a Bíblia, quem entendia a Bíblia antes de ser crente? Quantas vezes eu peguei nesse livro para ler, eu falei, não tem jeito não. Quanta gente já deu testemunho que abriu Bíblia para ler e largou de lado? Mas se você realmente quiser ouvir de bom grado e começar a entender e se converter, a Bíblia deixa de ser um livro selado. Ela passa a ser a revelação de Deus para a humanidade, para a sua vida. E aqui ele vai dizendo assim, no 16, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Lembra do que Pedro disse para as autoridades? Não podemos deixar de falar do que temos visto e
ouvido. E aqui ele está dizendo, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Irmão, o semeador saiu a semear. Jesus começa a parábola dizendo isso. Eu pergunto, ele semeou algo diante dos teus olhos? Diante do teu entendimento? Ele semeou algo que entrou pelos teus ouvidos e mudou e transformou a sua vida? Bem-aventurado, ele está dizendo, né? É mais que feliz os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. A semente de Jesus chegou na sua vida? Você tem realmente valorizado essa semente como ela tem que ser valorizada? Você sabe que semente é essa que nós estamos falando? Aquela mesma que Jesus falou assim, ó, não lançai pérola aos porcos. Ele diz, eu valorizo o que é meu. Lembra que nós falamos da parábola dos talentos, que o dono da propriedade se ausentou e deixou os seus bens aos seus servos? Que bens eram esses? A palavra. Tudo que Jesus estiver falando, ensinando, a tudo que ele estiver se referindo é exclusivamente a sua palavra. E aqui ele está dizendo, os vossos olhos têm visto e os vossos ouvidos têm ouvido. Olha o que ele diz no 17. Em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Jesus está falando de quê? Ele está falando do Evangelho, ele está falando, muitos no passado, profetas e justos, desejaram ver e ouvir essas coisas, e não conseguiram, não era tempo deles, meu irmão, e essas mesmas coisas hoje são reveladas a nós, exatamente as mesmas coisas. Quantos profetas e justos desejaram ver Jesus chegar diante de um túmulo para um homem de 4 dias de morto e dizer assim, vem para fora. Não viram, mas nós temos visto. Temos ou não temos? A nossa fé nos transporta a Jerusalém. A nossa fé nos faz ver a pedra do túmulo ser removida. A nossa fé nos vai ver um homem envolto em faixas sair e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele está dizendo, muitos justos e profetas desejaram ver todas essas coisas, não viram, nem ouviram. E nós temos esse livro aí registrado para todo dia ver e ouvir. Ele está dizendo, bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados. Mas o semeador saiu a semear. E a semente dele na sua vida, onde caiu, irmão? Na minha vida, onde caiu? A que nível esta palavra tem sido valorizada? Eu te digo, se a sua vida é uma vida de miséria, é porque você valorizou essa palavra ao nível da miséria. Porque esta palavra é de poder e glória. Quando ele falou assim, olha, se vós guardardes a minha palavra, a palavra é a semente. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Ele mesmo. Ele semeou o quê? Palavras, somente palavras. Foi o que ele semeou. Lá em Deuteronômio ele falou assim, olha, essa é a minha palavra. Se vós guardardes a minha palavra, comereis o melhor dessa terra. Ele não mente. Ele não se engana. Emprestarás a muita gente, mas de ninguém tomarás emprestado. O Senhor colocará os teus inimigos feridos diante de ti. Virão por um caminho e fugirão por 7. Tu estarás somente por cima e não por baixo. Tu serás cabeça e não cauda. Quando guardardes a palavra do Senhor, ele saiu semeando e semeou na sua vida. Não deixa a semente morrer, irmão. Não deixa essa semente morrer. Deixa ela frutificar mesmo. Você pode dizer assim, pastor, eu já sou crente há 20 anos, há 30 anos, eu oro todo dia, eu faço, aconteço, eu sou tal. Tá bom, melhora, caminha, cresça. Não deixa a semente morrer. Busque, mas não busque com força de um homem qualquer, com força de um homem natural. Busque como um louco a semente que é a palavra de Deus. Busque como alguém obstinado. Valorize esse livro, porque para que isso chegasse até você, muito sangue foi derramado. Porque a semente do Evangelho
só aceita ser regada de uma maneira: é sangue e não água. Aqui, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e ouvir o que vós ouvis, meu irmão. E a coisa na nossa vida chegou a tal ponto, olha como nós temos que valorizar. Além de estar escrito aqui que Jesus curou, e pela fé nós contemplamos isso, que Jesus libertou, e pela fé temos contemplado isso, além de termos visto e ouvido, nós também somos participantes desta glória e deste reino. Porque da mesma maneira como Jesus expulsava demônios, nós expulsamos. Como Ele curava os enfermos, nós curamos. A coisa é muito forte, é muito séria. E é por isso que de 6 em 6 meses neste lugar a foice passa. Porque a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. E aqui diz, olha, aquele que tem se dará, terá em abundância, mas aquele que não tem, aquilo que tem lhe será tirado. Você tem que ter as coisas do reino. Quando você tem as coisas do reino, mais te é acrescentado, você tem em abundância. E quando você tem as coisas do reino, nada te falta. Tudo é suprido. Como nós sempre dizemos, se o espiritual vai bem, tudo vai bem. Mas aquele que não tem, até o que pensa ter, ele será tirado. É como os ímpios aí fora. Os ímpios estão no seu ninho alto, presidente da Petrobras, deputado não sei das quantas, prefeito, presidente da nação. Eles acham que tem muito, eles acham que tem alguma coisa, mas até o que eles pensam ter, aquilo que lhes faz importante, até isso lhes será tirado. Chegará um dia que eles verão que nunca tiveram nada, que o mundo apenas foi uma ilusão. Mas nós não. O reino de Deus não é ilusão. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não haverão de passar. Nunca troque a sua posição de servo de um Deus vivo por ser presidente de um lixo como o Brasil ou qualquer outra nação. Não te rebaixe. O Espírito Santo não chama homens para se curvar à Constituição, somente chama para se curvar à Escritura, a palavra de Deus. Jesus Cristo não morreu numa cruz para os homens criarem estatutos em congresso e querer reger a humanidade. Jesus Cristo derramou o seu sangue para que a sua palavra prevaleça. E o testamento só entra em vigor quando aquele que o faz é morto. E assim foi com Jesus. Mas não esqueça que ao terceiro dia a terra tremeu. Então, ele está dizendo ainda aqui: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Quando a pessoa não entende. Mas por que não entende? Primeiro, quando você ouve algo relaxadamente, como aqui ele falou, ouvem de mau grado. Quando você não atenta mesmo para as palavras, elas escapam de você. Você não compreende. Se você não compreendeu, se você não parou, lembra de Marta e Maria? Lembra? Marta chegou lá assim, ó. Você não, olha aí, minha irmã sentou aí nos teus pés, eu estou aqui cuidando do café, do almoço, da cozinha, lavando louça. Marta estava fazendo algo errado? Não, não estava. Ela estava cuidando das coisas, estava certo. Só que entre estar cuidando das coisas e sentar aos pés de Jesus, qual era a prioridade? Então, Marta, estás afatigada por muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a melhor parte. É o que nós sempre temos que fazer. O mundo, guarda esta lição, o mundo tem muitas prioridades.
mas nós temos que saber escolher a melhor. E a melhor é só quando há entendimento. Enquanto Marta está lá, no barulho da louça, tentando ouvir Jesus, ela não está aprendendo as lições. Mas Maria falou, não, agora eu quero dar toda a atenção. Amém? Eu quero dar toda a atenção. E essa teve experiências que a Bíblia vai mostrar durante várias passagens da Escritura. Então, meu irmão, aqui acontece isso. Ouvindo alguém a palavra do reino, mas não entendendo, quer dizer, ouve de mau grado, ouve relaxadamente, a Bíblia está aí, mas a pessoa não abre para estudar. É uma semente. Deus semeou na sua vida. Mas se você não compreender, meu irmão, você vai ser tragado como qualquer ímpio lá fora. Hoje tem um monte de crente ferido, frechado por palavras que saíram de detrás do púlpito. Porque eles não discerniram a verdade da Escritura. Foram guiados por bocas humanas e palavras de pensamento humano. Foram sementes. Sementes. Que não veio daquele que é poderoso para dar a semente. Mas a pessoa não entendia as coisas, não compreendia. Hoje você pode ouvir um monte de besteira. A Bíblia diz, ouve tudo, mas retém o que é bom. Você consegue reter o que é bom, sabe por quê? Porque você sabe discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas sem conhecer a Escritura, você não entendendo, acontece exatamente o que está aqui. É a semente que foi semeada ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que acontece? Entre pedregais. Muitas vezes é a situação das nossas vidas. Não só no começo, quando recebemos o Evangelho, recebemos no meio de muitas pedras. As pedras aqui estão representando tanto dificuldades, como pedra é símbolo da palavra. Ou seja, você recebe a palavra de Jesus no meio de muitas palavras do mundo. Entende? E aqui o que acontece? Essas pedras que acabam sufocando, nada mais são que palavras proferidas por ímpios, pessoas inspiradas pelo diabo, que acabam combatendo a palavra que você recebeu. Não é sempre assim? No começo da sua caminhada, você não ouve um monte de coisa contrária? É o pai, é a mãe, é o irmão, é no trabalho. E tu agora é crente, começa a zombaria, né? São as pedras do mundo tentando sufocar a boa palavra. Mas se você permanece, porque aqui diz, olha, o que vem pela frente? Vem perseguição por causa de quê? Da palavra. Aí logo se ofende. Também não vai prosperar. E o triste, nós sempre vamos puxar para esse lado. Tem pessoas de muito tempo dentro da igreja, mas que tem uma certa vergonha, tem uma certa timidez. Não vou dizer para aquele ali que eu sou crente não, porque não sei qual vai ser a reação dele. Não interessa qual vai ser a reação dele. Interessa qual será a reação de Jesus. Porque ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o que importa é saber o que Jesus pensa, como ele vai pensar. Não como as pessoas vão pensar. Não são as pessoas que colocam o pão na nossa mesa e a saúde no nosso corpo. Não devemos nada a ninguém. Quem morreu por nós na cruz não foi homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Nós temos um compromisso com Deus, com a verdade. Não interessa os caminhos que os homens pensam ou deixam de pensar. Se para o mundo eu sou louco ou fanático, não interessa. Interessa se Deus me olha como santo, como servo, como justo, como filho.
Eu não tenho compromisso com os homens. Eu não tenho amigos no mundo. Aleluia, Deus. Eu não estou na terra, Jesus Cristo não me deu vida, não me revelou o Evangelho para eu vir fazer amigo no mundo. Ele ainda diz, aquele que se constitui amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Eu quero ser amigo desse Deus. Eu quero senti-lo, eu quero vivê-lo. Não me interessa. O mundo é mundo. Jesus Cristo falou, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Porque eu vos comprei com o meu sangue. Então, tem semente caindo assim, nessa situação, perseguição por causa da palavra. Ora, você tem a palavra? Se você tem a palavra, a perseguição virá. Você já viu algum macumbeiro ser perseguido? Você já viu um católico ser perseguido? Você já viu um budista ser perseguido? Seixunoê? Você já viu? Você não vê ninguém ser perseguido. A história mostra que perseguição e martírio é privilégio nosso, ninguém toma. Isso é para nós, não é para mais ninguém. Essa coroa é nossa. Essa coroa é nossa, ninguém toma. Porque esta coroa está reservada para aqueles que são remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo. Sabe onde estão os mártires? Vai lá ler em Apocalipse. Debaixo do altar do Senhor, com intimidade falando com Ele. Até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue dos que estão sobre a terra? Intimidade. Essa posição não é para qualquer um. É só para aqueles remidos e lavados no sangue de Cristo. E ainda diz assim, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu irmão, se sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera, aonde que esta palavra está? Está no ímpio. Se a palavra estivesse no ímpio, ele não seria ímpio. Se a palavra ficou infrutífera, é que ela está semeada no coração do justo, do crente, do discípulo. Mas aqui diz que entre espinhos, a palavra, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Quanto crente tornou a palavra de Deus infrutífera dentro de si? É os cuidados do mundo. Jesus já falou, olha, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Deus cultiva tudo isso, que hoje existe e amanhã será lançada no forno. Não cuidará muito mais de vós, o quê? Homens de pouca fé? Homens de pequena fé? Para quem ele está falando? Talvez depois desse sermão, eles tenham acordado, mas até hoje tem discípulos de Jesus que não acordou, que a palavra está infrutífera dentro dele. Como diz aqui, a sedução das riquezas, os cuidados do mundo sufocam. Meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje porque eu tenho que ganhar dinheiro. Meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Meu Deus, o meu negócio, o meu aluguel, a palavra não vai germinar nessa multoeira de cuidados. A palavra não vai frutificar aí, irmão. Você não está vendo que não vai? A terra está seca, tem que ser regada pela unção do Espírito. Essa terra não vai produzir nada se a palavra está infrutífera, a sua vida está infrutífera e o seu futuro será uma desgraça. Vamos deixar a palavra frutificar. Senhor, eu não sei o que vou comer amanhã, mas isso é problema do amanhã. Hoje, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Porque Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Entende, irmão? Sedução das riquezas. Quanto crente seduzido pela riqueza? Quanto crente ainda querendo viver de aparência? Quanto? Quanta gente ainda querendo dizer que tem Deus porque tem dinheiro?
Um Deus vinculado à riqueza, para mim, é lixo, está descartado há muito tempo. Nada se compara a um talento do Espírito Santo. Nada se compara a ser templo do Espírito Santo. E eu nunca vi o templo do Espírito Santo pedindo esmola. Nunca vi um templo do Espírito Santo jogado na sarjeta sem ter onde reclinar a cabeça. Nunca vi. Não deixe a palavra ficar infrutífera, meu irmão. Não deixe que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas te sufoquem a palavra. Às vezes a pessoa está lá no seu emprego e nega a eficácia do poder de Deus. Sufoca a palavra. Não, se eu falar para o meu patrão, puxa vida, não vai que ele fique desagradado comigo. Deixa o teu patrão ficar desagradado contigo, mas não deixa Jesus ficar desagradado contigo. Não deixe que a palavra se torne infrutífera. Ou seja, muitas pessoas estão com os cuidados deste mundo, com os cuidados da sedução das riquezas, tornaram a palavra infrutífera. Sabe o que vai acontecer? Elas vão perder as coisas do mundo, vão perder as riquezas, ainda vão perder tudo que vier pela frente. Mas se a palavra não for infrutífera, elas conquistam até o mundo. As riquezas não vão faltar aos seus pés e elas vão ter do melhor da terra, como promete a Escritura. Então não invertam os valores, meu irmão. E diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outro 60, outro 30. Semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Ora, então, se todos os outros foram reprovados, só esse, a boa terra, Jesus disse que é o que faz o quê? Compreende. Tá. Como é que você compreende? Ah, hoje eu li a Bíblia. Daqui a 3 dias eu pego de novo. Você não sabe nada, você não compreende nada. Você está vivendo de ilusão. Sorte sua entrar nesse lugar, né? Que aqui a gente joga a ilusão logo por terra. Aqui a gente não tem ilusão. Aqui a graça e misericórdia de Deus é grande. Ilusões ficam todas da porta para fora, da porta para dentro, a coisa é muito séria, irmão. Jesus está dizendo que a boa terra, você é boa terra? Você é boa terra se você compreende. E para compreender tem preço. Não é trabalhando 8, 10 horas lá fora e dando 5 minutos de leitura para a Escritura. Você não compreendeu nada. Deixa a tua ilusão lá fora, aqui dentro não. Hoje eu já assisti um filme bíblico, eu já estou edificado. Tá mesmo? É ilusão lá fora. Você não está compreendendo nada. Se você não compreende a Escritura, você não é boa terra, irmão. É isso ou não é que está escrito aqui? Ele está dizendo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Seja boa terra, irmão. Não, pastor, quando eu já ouvi isso? Não, pastor, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Sabe por que você não tem tempo para ler Bíblia? Porque você não é crente. Não, pastor, se tu tivesse a minha vida, se tu passasse pela minha. Está pensando que chegar atrás de um púlpito foi fazendo seminário e virando pastor? Isso aqui não é presbiteriano, nem metodista, nem batista não, irmão. Aqui seminário não forma pastor. Pastor nesse ministério são aqueles que entram na fornalha e na cova. Se sair vivo tem chamado, se morrer lá dentro não tem. Aqui é assim, irmão. Aqui é assim que funciona nesse lugar. Então, foi semeado em boa terra. Você é uma boa terra? Como é que está o seu entendimento da Escritura? A Bíblia diz que nós temos que ter a língua como pena de um destro escritor, amém? Paulo escreve dizendo que estejamos prontos a responder o quê? A qualquer que queira saber a razão, a lógica, a essência da nossa fé. A sua fé é explicável, 2 mais 2 igual a 4.
Tem gente que diz, não, mas isso aí é pela fé, e pela fé ninguém explica, porque não é crente. Crente que é crente sabe explicar a razão da sua fé, porque a razão da nossa fé é Cristo, e Cristo não é um mito. Cristo é história, e toda a história tem fundamento, tem princípio, meio e fim. Então, você é boa terra, então você tem que compreender a palavra. Mas para compreender a palavra, você vai ter que abrir a Bíblia, abrir o dicionário do lado, buscar a enciclopédia. Você vai ter que pegar aquele dinheiro que está lá na tua caderneta de poupança, meu irmão, e investir na tua vida. E parar de deixar lá para os banqueiros enriquecerem. Você precisa comprar livros, você precisa se alimentar da palavra. Você precisa comprar um bom dicionário bíblico, uma boa Bíblia, uma boa tradução, porque a boa semente cai na boa terra quando você compreende a palavra. Aquele dinheiro perdido lá na caderneta de poupança não vai servir para a tua edificação espiritual, ele tem que ser transformado em livros. Tem que ser transformado em entendimento, em compreensão, conhecimento. Você é boa terra? Então deixa a semente cair. Cair no lugar certo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Você sabe que tem muita gente escandalizada com esse ministério, não sabe? Você sabe, claro que você sabe. Até você já se escandalizou no começo, né? Então você sabe que muito mais fácil é se escandalizar. Esses são os que não compreendem. Mas se você permaneceu dia após dia, é porque tem uma obra tremenda acontecendo na sua vida. Você está compreendendo a palavra? Você sabe em que tempo estamos? Não o tempo do nosso calendário humano, mas o tempo do calendário espiritual. Você sabe em que posição nós nos encontramos hoje? Em que dispensação nós nos encontramos? O que Deus quer da sua vida? Hoje eu conversava com um e dizia assim, ele dizia assim, mas você só se fundamenta em 4 livros da Bíblia? Eu disse, não, esse é o fundamento da igreja. Não, mas a Bíblia tem 66 livros, nós temos que nos fundamentar em todos. Eu falei assim, lá em Levítico pede os sacrifícios, você faz sacrifício? Não, mas aquilo é para aquela época. Pois é, porque o tempo era diferente. A igreja está fundamentada no Novo Testamento de Jesus Cristo, porque o tempo é diferente também. Não tem compreensão. Resultado, está numa Babilônia chamada universal, num antro de prostituição, porque não tem entendimento. E queria discutir, queria debater, queria defender. Querer dizer que a organização cresceu muito, se cresceu muito é porque tem Deus. Aí eu apontei para ele a prostituta católica, que é a maior no mundo todo e não tem Deus. Cadê o entendimento? Cadê a compreensão? São sementes que não estão caindo em boa terra. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas em abrir a Escritura, em ler, em meditar. Mas, se a sua vida é uma boa terra, diz aqui, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui disse Jesus, aqui diz que a boa terra ouve, compreende a palavra e faz o quê? Dá fruto. Você é boa terra? Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Qual é o fruto? Fruto é a sua vida ser de acordo com o que a palavra diz. Isto é o fruto, né? Paulo diz que temos que ter fé, esperança, longanimidade, benignidade. Jesus disse, pregai o evangelho, buscar minha face, buscar-me-eis e me achareis, me invocará. Enfim, dar fruto é a sua vida ser condizente com o que a palavra diz. Não é você viver a sua própria filosofia ou ideologia. Se você tem uma ideia, uma filosofia, um pensamento, examina a Escritura. Se o seu pensamento não encontrar respaldo na Escritura, pegue o seu pensamento, não a sua cabeça, só o pensamento, joga fora no lixo e renova a sua mente
com a palavra de Deus. Isto é o que importa, é sobre a Bíblia que Deus se manifesta e não sobre as nossas filosofias ou ideologias. Então, meu irmão, você viu quantas situações diferentes? 4 situações diferentes, né? Quer dizer, a palavra é espalhada de várias maneiras sobre todo o globo terrestre. E você tem que hoje se perguntar: Senhor, eu sou boa terra? E eu estou dando fruto condizente com uma boa terra? Ou, Senhor, não, eu reconheço que está faltando alguma coisa. Você reconhece que está faltando alguma coisa? Se você reconhece que está faltando alguma coisa, alegra-te, porque significa que você é realmente uma boa terra. Amém? Ficamos por aqui então. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.